Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os deputados e deputadas, cumprimentar todos e todas que acompanham a sessão nesta tarde de hoje, cumprimentar quem nos acompanha pelos meios de comunicação e, em especial, cumprimentar os servidores públicos do Estado do Paraná que aqui comparecem. São funcionários e funcionárias de escola, funcionários e funcionárias de universidades estaduais, funcionários e funcionárias da saúde e de todas as secretarias de Estado aqui representadas pelos 22 sindicatos que comparecem. Aos professores e professoras que aqui comparecem, tanto das universidades quanto da educação básica, cumprimentar aqui o presidente da APP Sindicato, professor Hermes Leão, e bem como toda a direção da APP, direção estadual, as diretorias regionais da APP, que hoje organizaram atos nos 32 núcleos de educação e também organizaram um ato aqui, em frente à Assembleia Legislativa, e vieram até a Assembleia Legislativa em nome de milhares de trabalhadores da educação, professores e funcionários de escola. Cumprimentar também o Fórum dos Servidores do Estado, aqui com coordenadores, como a professora Marley, que é uma das coordenadoras do Fórum dos Servidores do Estado do Paraná, o fórum organizado por 22 sindicatos. Cumprimentar as demais entidades representativas dos servidores públicos, que também estão aqui. Quero aqui lembrar mais uma vez que o sacrifício imposto aos funcionários públicos do Estado do Paraná, ele é grande e ele já vem sendo imposto aos funcionários do Estado há muitos anos. Há muitos anos os servidores do Paraná ficaram sem ter carreira. Há muitos anos os servidores do Paraná ficaram sem ter concurso público. Há muitos anos os servidores do Paraná ficaram sem ter reposição salarial, sem ter a inflação reposta. Então os salários dos servidores do Paraná foram minguando. É bom lembrar que um professor no Paraná recebia salário equivalente a um juiz do Estado do Paraná há muitos anos atrás. Hoje está muito diferente. Então, mesmo os juízes também tiveram prejuízo e reclamam porque os salários não são justos. Os promotores de justiça também, do Ministério Público também reclamam. Os procuradores, os defensores públicos também reclamam. Mas felizmente, eles estão em outro poder e conseguiram, de uns anos para cá, ter no mínimo a inflação sendo reposta na database. Foi assim no ano passado, em 2015, em maio, a reposição do Poder Judiciário, do Poder do Ministério Público e também dos defensores públicos do Estado do Paraná. Mas não foi assim do Poder Executivo e nem do Poder Legislativo. Também não que o Poder Executivo e Legislativo não tivesse como repor a inflação na data certa. Tinha condição de repor, mas por opção prorrogou. Este ano, os demais poderes também, exceto o Executivo e o Legislativo, também por opção, tiveram reajuste retroativo a 1º de maio, com a inflação. Somando, deu 18,2%. Somando os 8,17% do ano passado, os 9,28% deste ano no acumulado, então tiveram 18,2%.
Quanto teve, então, o servidor do Poder Executivo e os servidores aqui da Assembleia? 3,45. Atrasado, porque era para ser em maio, 8,17 do ano passado, foi 3,45 em outubro, e 10,67 em janeiro, perfazendo no acumulado 14,48. Para 18,20, tem uma diferença. Muitas vezes, quem defende o governo do Estado fala assim: antecipamos a database, que era maio, antecipamos para janeiro. É mentira. Retardou. A database era maio do ano passado, foi para janeiro deste ano. A database que é maio deste ano foi para janeiro do ano que vem. E o que é que o governador tem pregado? Que não pode manter esse reajuste, mesmo tarde, para os servidores do Poder Executivo. E aí, já falei nessa tribuna, e o deputado Tadeu também já falou hoje, que várias entidades patronais passaram a mandar documentos para cá, como a FACEAP, que é a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, representando todos os municípios. Mandando documento para cá, solicitando aos deputados que vote contra o servidor público, para negar o reajuste, que já está atrasado, negar. Propondo que negue aos servidores públicos o direito de evolução na carreira, para que o servidor público que entrou no início da carreira, fique no início da carreira até a sua aposentadoria. Ora, se não tiver reajuste, reposição da inflação, se ficar no início da tabela, mata a carreira e o salário do servidor público ao longo dos anos. E é exatamente isso que vieram pedir aqui. Mas antes de vir pedir aqui, estiveram no palácio com o governo. Depois vieram aqui para uma audiência pública aqui na Assembleia. Vários empresários, inclusive empresários como dos fabricantes de adubos, como o sindicato dos donos de usinas que fabricam álcool, etanol no Paraná, o sindicato dos donos das fábricas de açúcar do Paraná, sindicato dos donos de fábricas de roupas, do vestuário, sindicato dos donos das fábricas de móveis, e assim por diante. Por que eles passaram a mandar documentos para cá? Sindicatos rurais, patronais, as federações patronais, todas elas, mandando documento para cá, solicitando aos deputados que aprove projeto do governador para retirar salário e direito dos servidores. E vão mais longe. A FACEAP, por exemplo, solicita que mexa na previdência dos servidores. Mas na previdência dos servidores, já houve uma mexida. Os aposentados, servidores do Estado que não pagavam previdência, passaram a pagar. E rendeu só no ano passado 120 milhões a mais no Tesouro do Estado, porque o governo recolhe e fica com ele, do Fundo de Previdência dos militares e do Fundo de Previdência do Fundo Financeiro. Também já foi mexido no Fundo de Previdência dos Servidores, com aquela lei aprovada aqui no 29 de abril do ano passado, que precisou fazer o massacre aos servidores para aprovar a lei aqui nesse parlamento, que retirou 125 milhões por mês do ano passado do Fundo de Previdência dos Servidores, somando 1 bilhão 625 milhões só no ano passado, que somado
somado com as outras maldades contra os servidores públicos, retardou o reajuste. E também não pagou promoção e progressão de 2015, deu um total de 2.728.000.000 para o chamado ajuste fiscal. 70% do ajuste fiscal, 70% do ajuste fiscal que o governador Beto Richa fez no Paraná, foi tirando o couro e o sangue dos servidores públicos. Quer sacrifício maior do que este, deputado Nereu Moura? E aí vem lideranças do governo, junto com o empresariado, solicitar mais sacrifício dos servidores. Ora, vão tirar, o governador vai tirar da Previdência esse ano 1.860.000.000, ou seja, 143,11 milhões por mês. O superávit que ele vem fazendo, como fez no primeiro quadrimestre, de 350 milhões, passou a mão em 572 milhões do Fundo de Previdência dos Servidores, para conseguir fazer um superávit de 350 milhões no primeiro quadrimestre. Ora, não pagar dívida salarial de 2015, de 2016, esperar como o governo quer que espere. Me concede uma parte, deputado? Já na sequência, deputado. Como o governo quer que espere. Mudanças em Brasília. E as mudanças de Brasília é para além de 2017. O que nós estamos tratando aqui é de dívida de 2015. É de dívida de 2016. Então, portanto, esta Assembleia não precisa ficar esperando mudança de Brasília para ajudar o governador a fazer mais maldade contra o servidor público. Não precisa. Essas entidades patronais podiam solicitar outras coisas, que eu já disse aqui em outra sessão. Mas não pedem. Vem pedir o sacrifício dos trabalhadores. Está errado, e se enganam essas entidades, porque são os servidores públicos que lá no comércio local vão fazer a compra com seus salários. Não pode e não deve essas entidades se unirem ao governo para solicitar um massacre aos servidores públicos. Então, portanto, fica aqui o nosso repúdio, fica aqui a nossa contrariedade. E por isso que professores, funcionários de escola e demais servidores públicos, no dia de hoje, se mobilizam o dia todo, em todo o Estado, nos 32 núcleos de educação, e aqui comparece para dizer não ao retrocesso, para dizer não ao calote. Deputado Nereu Moura. Rapidamente, deputado, professor Lemos. O ajuste fiscal é apelido que foi dado a um pacote de maldades. Que ajuste fiscal não tem coisa nenhuma, a não ser aumento de impostos e o saque do dinheiro da Previdência. Então, para o governo Beto Richa, deu um apelido para tentar amenizar a sua atitude terrível contra os interesses do Estado do Paraná. Sem falar que nós ainda não votamos a LDO. A primeira vez na história, nos últimos 50 anos, que isto acontece aqui no Paraná. Nos últimos 50 anos, o governador Beto Richa está inaugurando esse período de exceção, de não votar a LDO, esperando para aplicar alguma maldade ao funcionalismo público e ao povo do Paraná de modo geral. Muito obrigado. Quero aqui, mais uma vez, fazer um apelo ao governador Beto Richa, que desautorize qualquer medida que sacrifique os servidores públicos e que pague
determine o pagamento da dívida que tem aos servidores públicos. Custa 31 milhões por mês apenas, 31 milhões, promoção e progressão dos servidores, o que equivale a 410 milhões por ano. 31 milhões. Se está tirando 143 do Fundo de Previdência dos Servidores, ainda sobra muito dinheiro desses 143 milhões para ele continuar fazendo superávit, porque está fazendo em cima das costas do servidor público. Sobra ainda muitos milhões por mês para ele entregar presentes lá nos municípios com boné alheio, com boné dos servidores, fazendo um apelo, porque os vários sindicatos dos servidores públicos já aprovaram o estado de greve, outros aprovarão na sequência. E nós não queremos greve, queremos respeito ao servidor público.